Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é sábado, dia 30 de outubro de 2021. O Evangelho de hoje de São Lucas, capítulo 14, versículo 1, versículo do 7 ao 11. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que no dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa que convidou os dois venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados, porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, Jesus ainda está na casa do fariseu, o qual ele tinha sido convidado, depois dele curar aquele hidrópico, aquele homem que sofria com essa doença de retenção de líquido. Jesus vai perceber que os convidados estão se sentando muito na frente. E aí eles escolhiam os primeiros lugares, os lugares de destaques, os lugares de pessoas mais importantes. Jesus, contando essa parábola daquela pessoa que vai para o casamento e se coloca na frente, e aí Jesus vai orientar para que ele não faça isso, que pode ser que chegue alguém mais importante e o dono da festa chama essa pessoa a se retirar daquele lugar para dar lugar a essa outra pessoa. E aí ele ficará envergonhado diante das outras pessoas. Mas quando fores, fica no último lugar, porque assim, se o dono da festa chegar, lhe convidará para ir mais para frente, e aí vai ser motivo de honra diante dos convidados. Jesus faz uma observação bem direta de como deve ser o discípulo, de como deve ser o missionário. Ele deve ser humilde, ele deve ser simples, ele deve ser servo, porque Jesus explica: aquele que se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Jesus, por diversos momentos, fala aos discípulos. Quando os discípulos queriam discutir entre si para saber quem era o maior entre eles, Jesus sempre dizia: aquele que quer ser o maior, se torne o servidor de todos. Portanto, meus irmãos, que nós saibamos nos colocar nos lugares. O reino de Deus é assim, é na simplicidade, é na humildade. E que nós sejamos missionários, discípulos de Jesus. Quando nós falamos na jaculatória: Jesus, manso e humilde de coração, fazei dos nossos corações semelhante ao vosso. Que nós jamais tenhamos o orgulho, a vaidade, a prepotência, a arrogância, se querermos ser melhor do que as outras pessoas, porque geralmente nós seremos humilhados. E assim, para que nós possamos ser elevados à graça de Deus, nós nos coloquemos na simplicidade, na humildade, pois assim foi o reino de Deus entre nós. Quando Jesus, o Verbo encarnado, nasce pobre na manjedoura, se cria em Nazaré como carpinteiro, como o próprio Cristo disse que as raposas têm seus ninhos, têm suas tocas, os pássaros têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem um lugar onde reclinar a cabeça.
Muitas vezes caímos na vaidade, no orgulho e queremos ser melhor do que as outras pessoas, mas que nós olhemos e nós tenhamos isso no nosso coração, a mansidade, o serviço, a caridade, a bondade, o amor, porque assim nós seremos reconhecidos, seremos os primeiros no reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês, que pela intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, nos abençoe Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom final de semana para todos.